Se fala tanto que um programador tem que ser um bom solucionador de problemas, mas que tipo de problema um programador tem que resolver? É de código, não é? Pior que não. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como se tornar um ótimo solucionador de problemas e que tipo de problema um programador resolve. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos. E aqui nesse canal eu vou te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como programador. Um problema começa quando existe uma demanda de mercado que ainda ninguém está resolvendo. Ela pode ser algo que se resolva com software ou não. Eu não entendi. Eu vou dar um exemplo para você. Em apenas alguns anos atrás, para você se locomover até o shopping lá para tomar o seu sorvete, bater perna com seus amigos, você tinha que pegar um ônibus que era bem desconfortável, que tinha horários fixos, ou pagar R$ 170 para ir de táxi. Aqui nós temos o nosso primeiro problema. O serviço de locomoção ele era muito demorado ou do outro lado, muito caro. Quem queria se locomover estava refém desses dois métodos. Não existia nada que resolvesse esse problema de uma forma eficiente e barata. Foi aí que surgiu uma ideia inovadora que talvez você conheça como Uber. Com ela, o problema de se locomover foi resolvido de uma forma prática, acessível e confortável, usando tecnologia para conectar um motorista e um passageiro em tempo real. Esse é um exemplo bem normal de como uma necessidade de mercado se tornou uma oportunidade gigante para ganhar dinheiro. Então, aqui nós temos o que no mundo da gestão de projetos a gente chama de oceano azul, uma oportunidade de resolver um problema do mundo real e ganhar dinheiro com esse serviço. Nós temos uma fatia de mercado grande que está disposta a pagar mais do que o valor do ônibus e menos do que o valor do táxi por um serviço que resolva esse problema de locomoção de uma forma prática, acessível e confortável. Mas tá, por que entender isso é tão importante? Não se preocupa porque você não precisa ter uma ideia genial para ser um bom solucionador de problemas, mas entender isso é muito importante. O mercado para você que quer iniciar na programação funciona da seguinte forma. O mercado ele tem uma necessidade. Uma empresa ela tem a solução para esse problema. No nosso caso, a Uber tem uma ideia para resolver esse problema. E você, como programador, tem que tornar essa ideia real, solucionar com software o problema do usuário. Então, se você ainda não deixou o teu like, clica no botãozinho aqui para me saber se tu gostou. Feito isso, o usuário ele vai pagar pelo serviço. Esse dinheiro vai pagar os custos da operação da empresa e a empresa vai pagar o seu salário. Não, mas eu não preciso me preocupar com isso. A empresa vai me dar o que fazer, eu faço e deu. É, meu pequeno padawan. Na verdade, a vida real não é bem assim. Quando você estiver trabalhando na sua primeira oportunidade, que eu espero que seja muito em breve, você vai fazer parte de um grupo que nós chamamos de squad. Dentro desse squad existem os stakeholders, que são todas as pessoas ou entidades que têm interesse, influência ou que são afetadas por um projeto, um produto ou alguma decisão dentro da empresa. Esses stakeholders estão o tempo todo tentando entender qual que é a necessidade dos usuários. Mas aqui tem um ponto muito importante. Nem sempre o que o usuário pede é realmente o que ele precisa. Quer ver um exemplo clássico disso? Se você perguntasse para as pessoas antes da invenção dos carros o que elas queriam para se locomover, provavelmente elas teriam respondido que queriam cavalos mais rápidos, porque era isso que elas conheciam na época. Elas queriam resolver o problema de ir do ponto A até o ponto B o mais rápido possível, mas elas estavam limitadas às referências que elas já tinham, que no caso era o cavalo. O usuário ele sente a dor ou a necessidade, mas nem sempre ele consegue enxergar qual seria a melhor solução para aquilo, que no caso seria um carro ou uma moto, que hoje a gente já conhece muito bem. E é justamente aqui que entra o papel do time de produto, dos stakeholders e dos programadores. Enxergar o problema real,
por trás do que o usuário está pedindo e criar uma solução que realmente atenda à necessidade dele, mesmo que ele ainda não saiba como expressar isso. E aí, essa dica valeu a tua inscrição? Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou te dar um exemplo mais recente, bem comum da área de desenvolvimento de software. Imagina assim, o cliente ele chega para o time de desenvolvimento e diz assim: eu preciso que você crie um botão aqui na tela que o usuário ele possa clicar e salvar o progresso manualmente do serviço que ele está fazendo. Parando para pensar, esse pedido ele pode ser uma coisa bem simples, é realmente isso que o usuário precisa. Mas quando o time de produto e os desenvolvedores eles vão investigar o motivo por trás desse pedido, eles acabam descobrindo que o usuário ele estava preocupado em perder o progresso que ele já tinha feito, todo o trabalho que ele tinha feito até o momento, por esquecer de salvar, ou por travar, ou por a internet cair. Ou seja, o problema real não é o botão. O problema real é o medo de perder o progresso. Então, em vez de só atender o que foi pedido, que é criar um botão para o usuário lembrar de salvar, o time ele propõe algo muito melhor, que resolve muito mais a dor, o problema do usuário. Um sistema que salva automaticamente o progresso de cada alteração feita, sem que o usuário precise se preocupar em clicar no botão. Qual que é o resultado disso? O usuário não precisa mais lembrar de clicar no botão, de clicar em nada, e ainda assim o problema dele foi resolvido. Quando você consegue entender o motivo, a necessidade por trás de uma demanda, você vai poder resolver muito melhor os problemas. Entender isso vai fazer você ser um bom solucionador de problemas. Eu quero saber, você é um bom solucionador de problemas? Sim ou não? Comenta aqui nos comentários. E é claro, além de resolver o problema do usuário, um programador também enfrenta vários outros desafios no dia a dia. Por exemplo, problemas no código, bugs, trabalhar com código legado, bibliotecas desatualizadas ou alguma validação que não foi pensada na época que aquele código que você está dando manutenção foi criado. Sem contar nos problemas de comunicação com outras áreas. Por exemplo, o time de produto ele define uma coisa, o designer ele vai lá e desenha outra totalmente diferente, mas o que o cliente queria era outra coisa completamente diferente. E qual que é o trabalho do programador? Alinhar tudo isso. O grande ponto aqui é se tornar um profissional que pode receber qualquer demanda que vai resolver ela, seja ela de programação ou não. Ou seja, programar não é só escrever código, é resolver problemas técnicos, de infraestrutura ou até de comunicação. Quando você entende o seu lugar nesse processo, fica muito mais fácil fazer o que se espera de um ótimo programador. E é claro, não tem como eu te ensinar tudo isso dentro de um vídeo só. Por isso eu te convido a conhecer o meu método completo, onde eu ensino programação do zero absoluto, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código antes. No curso, você vai aprender a criar o seu primeiro projeto, utilizando HTML, CSS, JavaScript e até mesmo banco de dados. Tudo isso em apenas 15 dias. Depois, é claro, vai ter vários outros bônus. Os fluxos e metodologias que se usa dentro das empresas, como criar portfólio, currículo e como ficar preparado para passar numa entrevista. Tá, mas agora a gente chega numa pergunta muito importante. Com toda essa história de inteligência artificial, será que ainda vale a pena aprender programação? Será que a inteligência artificial não vai roubar o meu emprego ou dificultar a minha entrada no mercado de trabalho? Esta é uma dúvida muito importante que muita gente tem. Porque muita gente tem medo de começar agora e ser substituído pela tecnologia antes mesmo de conseguir uma vaga e perder todo esse tempo. Se você quer entender melhor como a IA vai impactar o mercado de programação e o que você precisa fazer para não ficar de fora, eu recomendo que você assista esse próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nele, eu explico exatamente o que você precisa saber sobre inteligência artificial e o mercado da programação.